Não, o Stephen Baldwin parece ser um cara sério. Tem hora que ele até parece ser meio doido igual a gente. Porque ele faz Só umas amizade. publicações muito. Ele faz umas publicações bem interessantes, para não chamar de doidas, que nem a gente. Não, só Deus na nossa vida, cara. Só Deus na nossa vida. A gente tá naquela coisa que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Os É sábios, por isso. exatamente. E olha, Ele eu vou te sabe falar. tudo. Hoje eu vi um youtuber que eu acompanho há muitos anos, ele é pastor, ele se declara profeta aí do Brasil. Eu não vou falar o nome porque para não ficar influenciando, né? Mas hoje ele estava falando, ele fez uma postagem hoje num vídeo, eu fiquei assistindo e ele falou. Ele falou: "Eu venho avisando que vai ter a Terceira Guerra Mundial". E ele chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Ele disse assim: "E se eu tinha alguma dúvida que eu não tinha, eu teria certeza depois de ver o Trump afirmar com todas as letras, e falou realmente ontem, ele disse assim, o Trump: não haverá Terceira Guerra Mundial. Tipo, ele vai parar a Terceira Guerra Mundial. O Trump, inclusive, tem feito umas afirmações bem interessantes. Lá em Israel, ele disse que ele estava a serviço do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que ele dedicava a ele todos os logros que ele está conseguindo. Quando perguntaram se ele ia para o céu, 2 ou 3 dias atrás, ele disse que ele não acredita ser merecedor de ir para o céu, mas que ele ia fazer, que ele provavelmente não iria para o céu. Olha que interessante, né? Essa consciência dele, né? Aí perguntaram, mas cadê seus apoiadores cristãos? Ele disse, eles estão aí, provavelmente agora usando lá a Casa Branca para tirar fotos e fazer suas propagandas. Eu achei, cara, eu até botei depois de ver essas coisas que ele diz, eu falei assim, Trump, o sincero, porque ele chegou na reunião lá dos presidentes e falou um monte de verdade que ninguém fala em público. Ele disse, muita gente aqui não gosta de mim, eu também não gosto deles não, mas eu não vou dizer o nome deles não. Ele falou isso naquela reunião onde estavam todos os líderes no Egito. Então, assim, ele fala umas coisas que são de deixar impressionado, porque em diplomacia não se faz essas coisas, né? E ele fez essas afirmações. Então, eu acredito que ele tem plena consciência de quem ele é, o que ele está fazendo. A Marina Abramovic, eu já postei isso 2 vezes, eu tenho isso no meu canal, na minha conta do Instagram. A Marina Abramovic, que é uma das maiores bruxas do mundo, que tem contato com os maiores líderes do mundo e bilionários, todo mundo, artistas de Hollywood, andam com ela. É uma mulher muito influente, mas ela é feiticeira assumida. Ela é Wicca, né? Alguma coisa assim. E ela, quando o presidente Trump ganhou, ela estava numa entrevista e perguntaram a ela o que ela achava do Donald Trump. E ela foi muito categórica. Eu tenho isso lá na minha conta, ela dizendo: o Donald Trump é um grande mago branco que vai trazer o caos ao mundo. Então, agora, esse profeta hoje falando que ele acredita que a Terceira Guerra Mundial vai começar. E o Trump, ontem, com todas as letras, disse não vai haver Terceira Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha dito que ia mandar mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Então, e ele está promovendo a paz. Então, tem alguns desencontros. Ele mandou agora 10 mil soldados para Porto Rico para cercar a situação ali do América Central e Venezuela. Então, assim, são decisões e falas contrapostas ou paradoxais às coisas que ele diz e faz, né? Ela falou que ele é o maior mago branco, né? Mago branco faz parte de não é da questão de cor, né? Etnia, gente, é sobre magia branca, e ele vai trazer o caos, que ele é um mago branco de mais alta ordem, foi o que ela disse. Só que uma coisa eu observei, toda vez que o Trump encontra com algum líder mundial, ele se senta e põe a mão nessa posição. Não sei se você já reparou. Ele se senta, põe a mão, e assim que ele põe, o outro líder vai e faz também. Tem uma outra imagem que eu postei que o Elon Musk vai cumprimentar ele lá no negócio do Kirk, do Charlie Kirk, e o Elon Musk faz um sinal de chifrudo e depois aperta com uma mão e aperta a mão dele. Enquanto ele faz assim, aí os dois fazem o mesmo. É muito símbolo que são usados e eu não acho que seja coincidente. Poxa, que coincidência, toda vez que ele encontra com algum líder ou com alguém importante, ele faz isso com a mão, é a mania dele de deixar a mão. E por que o outro faz também? Por que o filho dele, no dia que ele ganhou a eleição, entrou e parou para as câmeras e ficou fazendo a posição até a esposa dele puxar ele e mandar ele parar? Então, assim, tudo isso está envolvido.
Em leitura corporal, isso aqui significa vagina, entendeu? Assim, sim, mas ele faz assim, tá? Ele faz Não, assim. é E isso, ele isso não aí faz tão triângulo assim, ele faz assim. É mas como é é, diferente. é possível que seja vagina, né? E aí isso tem ligação direta com a rainha dos céus, Semíramis, entendeu? Eu vou olhar isso com mais carinho, vou levantar Tá. isso, tá? Mas isso agora, ele deu uma cantada na italiana e deu uma jantada no francês. Não vou dizer que ele deu uma cantada. Ele Publicamente, falou que ele elogiou ela e disse: Olha, o que eu estou fazendo é risco para mim, porque eu sou perseguido por causa disso nos Estados Unidos. certo? Mas deu uma cantada, ele deu uma cantada, e lá, e é um galanteio, né? Um galanteio, e ele pegou o Macron de jeito ali. Aquele aperto de mão foi de jeito. Jurou. E o cara não conseguiu correr dele, não. O cara tentou, ele Disseram segurou. que eles bateram uma queda de braço no ar ali. Pô, não. Pô, Abri um pouco o mais e Trump, o o garoto da Trump é bronca. um urso, né? E o outro é uma lebrezinha só, né? Ele segurou o garoto direito ali. Eu pensei que ele ia dar um Mas já é o tapa. segundo, né? O, o Erdogan também deu a chave de dedo nele. O Macron, coitado, ele tá parecendo aquele garoto que todo mundo gosta de fazer bullying. Eu tô ficando com Isso. pena do Macron, rapaz. Não, eu pensei nisso. Falei, cara, o dia desse cara tá contado, meu irmão. Ele vai rodar, vai rodar. Ali eu tive essa leitura que ele vai rodar, entendeu? Ele vai rodar. Agora, essa passagem dele, esse momento dele ser chamado de espírito de Davi, cara, aquilo foi muito forte. O espírito de Davi foi muito forte. Mas ele não falou. Eu estou tentando identificar para quem que aquilo não foi falado para o Trump. Eu vi essa parte do discurso em que o Netanyahu começa. Não era por Trump aquilo? Não, ele estava falando com alguém. Eu não sei se ele estava falando com as pessoas que foram raptadas, que estavam voltando, porque é um corte que foi feito da Globo, de uma repórter da Globo, Mônica alguma coisa, não sei se é Waldvogue, uma Mônica alguma coisa lá, em que ela xinga e fala que queria que o diabo aí cortaram. Só que naquele momento do discurso que eu tenho que procurar, ele está falando com alguém, porque o Trump levanta e ia olhando para a pessoa e aplaude, ou para algum grupo. Ele disse que aquela pessoa ou aquelas pessoas, eu não sei se ele está falando para o Jared Kushner, eu tenho que identificar para quem ele estava falando naquele momento. Ele não falou só de Davi, é que a pessoa que estava traduzindo perdeu. Ele falou assim: You have the spirit of Joshua. Ele primeiro fala o espírito de Josué, depois ele diz Spirit of David, o espírito de Davi. Então, assim, ele está dizendo algumas afirmações muito fortes, né? Eu até na programação de rádio hoje eu falei sobre essa questão do Ciro. Ciro foi o rei. Olha, para falar de Ciro tem que ter um. Só a Marisa que colocou aí, né? Se eu tiver aí, tem quantas pessoas? Se eu tiver 100 número um, eu vou dizer por que Ciro é uma das coisas mais sérias que estão falando sobre Trump. Por que Ciro, chamar ele de Ciro, é uma das coisas mais sérias que estão falando. Tem que ter aí 100 pessoas dando um, gente. Porque, pelo amor de Deus, nós temos 120 pessoas. Será que 100 não pode botar o dedinho na tela e escrever o número um? Então tem um, dois, três. A Lara tá fazendo por um monte, Lara. Tem que ser um de cada pessoa. A Lara já botou os 20 ali. Vamos lá, pessoal. Um. E deixa o like, é verdade, Patrícia. É verdade. Pessoal, vamos dar um like aí e dar o número E um aí, se gente, para você ajudar a puder, a gente. gente, doar 5 centavos, 5 centes de euro, dólar, você nos ajuda muito, muito. Agradecer os que já doaram aí, a Ivânia fez doação também, ok? Pessoal que doou aí, ó, gratidão aí. A gente, Tivemos quando a pede isso, Keila gente, é porque a e gente a Ivânia. precisa fomentar a live. E quando você Não, coloca de vez em qualquer quando, coisa, escreve. É isso. porque a maioria das Depois, pessoas não escreve. Quando você escreve, o algoritmo entende que está vendo participação. Então, quanto mais pessoas colocam isso, mais ajuda a você ver. São 120. Se todo mundo que eu pedi colocasse,
a gente já estaria em 150, mas há muita gente não põe. Eu não sei por que, que há essa dificuldade das pessoas de responder um pedido tão simples, de colocar um número na tela. Né? Eu não consigo escrever, por isso que, senão, eu ia colocar 2, 3 aqui também, um. Mas vamos lá. Obrigado aí aos que contribuíram com o número e que ajudaram aí, principalmente aqueles que estão, de alguma maneira, aí nos ajudando. Vamos lá. Por que chamar Trump de Ciro é uma das afirmações mais sérias que estão fazendo? Obrigado aí, Daniela Rita, também, pela contribuição, e Vânia, que já ajudou. Que é por que é importante a gente falar de Ciro? Ciro, gente, em 780 a.C., Isaías fez uma profecia. Está registrada em Isaías, capítulo 45, versículo 10. Não sei se o doutor Alex está com a Bíblia aí. Acho que é Isaías 45, 10, eu tenho quase certeza. E lá, o Senhor diz assim, por meio do profeta Isaías: eu levantarei o meu ungido, Ciro. Isso foi 200 anos antes do cara nascer. Vê se é isso aí, doutora Alex. É Isaías 45, 10. E nós sabemos que Isaías foi escrito nos anos 700 e muito atrasado. É o Elric que apareceu. O Elric já está bastante sumido. Hoje ele apareceu aí, ó. Elric Quintila. 45, Isso. no 45, 1, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações entre a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Repetiu de novo. Então vai no 44, 28, que é um versículo antes do Isaías 45, 1. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Então você vê Assim diz aí. o Senhor ao seu ungido a Ciro, 45, a quem tomo pela mão direita. Então você vê aí sim, ungido. A palavra ungido, se você pegar o original, ungido é escolhido, ou no hebraico, Meshiach, ou Messiar, que foi traduzido para o grego Christos, que é Cristo, que significa o ungido, ou o escolhido, ou o rei ungido. E Ciro não era judeu. Ciro era persa. Ele, 200 anos antes dele nascer, Deus fala por meio de Isaías que nasceria o ungido. Essa palavra, gente, é a mesma usada para Messias. Quando Davi diz que não tocaria em Saul porque ele era ungido do Senhor, ele estava dizendo que ele era o escolhido, o eleito por Deus. Então, a palavra ungido ela tem uma significação messiânica. E Ciro é o único homem na Bíblia, a única pessoa não israelita que recebeu esse título de ser o escolhido, o ungido. E o mais impressionante é que não tem muitos paralelos de pessoas que nasceriam, que Deus profetizou por nome. O nome dele foi dito 2 séculos antes dele nascer. E aí Ciro vem no meio de uma tomada de reino, de governo, lá em Beltesazar, está em Daniel, no capítulo 5, porque Belsazar, Belte era o próprio Daniel, Belsazar era neto de Nabucodonosor, estava no governo da Babilônia, e aparece uma mão com uma escrita na parede dizendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significa pesado foste na balança, achado em falta, e o teu reino será dividido entre medos
e persas. E ali, naquela mesma noite que a mão apareceu na parede, numa festa em que Belsazar usava os utensílios sagrados tomados pelo seu avô do Templo de Jerusalém, que nunca haviam sido Profanados, profanados profanados. como naquela mesma noite, ele foi condenado à perda do seu reino. E entraram os medos e persas, entraram. E o primeiro rei medo-persa foi o Medo Dario, que tem o evento da Cova dos Leões, que é bem conhecida, quando Dario amava a vida de Daniel, porque Daniel era um sábio, um homem cheio de Deus, cheio do espírito de sabedoria e conhecimento, e Dario aprendia muito com ele, e os sátrapas do governo de Dario fizeram uma armação lá, um mal bolado, não foi bem bolado, mas um mal bolado, para prender e condenar Daniel, que foi lançado na cova, e todos conhecemos essa história. Depois de Dario veio o persa Ciro, que há 200 anos foi chamado por nome por ungido. Quando os judeus hoje dizem que Trump, e eles disseram isso de novo agora, disseram em 2020, quando ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém e reconheceu como capital indivisível de Israel, e depois ele reconheceu os montes de Golã como pertencentes a Israel em 2020. Em 2017, na verdade. Ele fez o reconhecimento, em 2018 ele transferiu a capital. Depois ele reconheceu os montes de Golã. Então, nós vemos que o próprio Netanyahu vive declarando que Trump é o presidente americano que foi o maior amigo que teve na presidência americana até hoje de Israel. E agora, pela segunda vez, eles o declararam como o novo Ciro. Significa o quê? Que é um não-judeu que carrega uma característica, segundo eles, messiânica, de unção. Isso é muito sério. Por isso que eu falei que é muito importante a gente entender que quando os israelenses, quando o povo de Israel chama ele de Ciro, eles estão dando a ele um título messiânico. Aí você vai dizer, então ele é o Messias? Não, mas isso significa que ele está num nível de reconhecimento, e, para mim, isso é um símbolo espiritual.